Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton e eu vim aqui explicar uma coisa que nem sempre a gente fala aqui no nosso canal aqui sobre drift. É um assunto muito legal, muita gente gosta, quer entrar no esporte. E eu quero explicar a parte mecânica do drift, não a parte esportiva. A parte esportiva eu tenho um canal que eu vou indicar aqui que vai ser muito top, do meu amigo Iago do Japão. Ele tem experiência. Ele tem um canal de simulador muito top, está na descrição aqui. Vai lá que o cara é muito gente boa, vai tirar todas as dúvidas que você tiver de drift. A parte de pilotagem, a parte mecânica, também é muito importante a parte mecânica. Você entender a parte mecânica do drift para você judiar menos do seu carro e ter um desempenho melhor no esporte. Vamos começar aqui. Primeiro ponto que você tem que ter é que o carro de drift ele é tração traseira. A tração do carro de drift é traseira. O carro de drift ele tem um motor, vamos fazer uma suposição, motor, cardan, esse é o cardan do carro, e aqui um diferencial e as rodas traseiras. O que transfere a rotação do motor para as rodas traseiras é o cardan. O motor tem o seu trabalho girando, isso você já sabe, o movimento do motor normal, ele trabalha girando, e esse giro do motor vem para o cardan e o cardan passa para as rodas. O cardan, o trabalho dele é esse, transferir a rotação do motor para as rodas traseiras. Toda vez que você está andando engrenado com o seu carro, acelerando ele, andando com o carro normalmente, o seu cardan está fazendo o trabalho dele, que é fazer as rodas girar para empurrar o carro para frente. Para você entrar em drift numa curva, você vem acelerando seu carro e vai começar a fazer o drift, você tem que distracionar a traseira do carro. Como você distraciona? Puxando o freio de mão. Você trava o freio de mão do carro, o carro vai começar a jogar a traseira, você tira o freio de mão e continua o drift no acelerador. O drift ele trabalha no torque do veículo, torque máximo e potência do veículo. Ele vai distracionar e você vai terminar a curva ali, acelerando o carro para ele continuar distracionado até o fim da curva de drift. Depois você acerta o carro e continua normal. O que eu quero explicar para vocês? Quando você vem com o carro engrenado, acelerando para você entrar na curva de drift, antes de você apertar o freio de mão, puxar o freio de mão para você distracionar, você tem que fazer uma coisa muito importante, que é acionar a embreagem antes de você puxar o freio de mão. O movimento é esse. Pisa na embreagem, freio de mão, distraciona, tira o freio de mão, tira o pé da embreagem e acelera. Esse movimento que você tem que fazer. Nunca você puxa o freio de mão sem a embreagem. Nunca você faz isso. Por quê? Vou explicar para você. Quando você trava seu freio de mão com o carro engrenado, suponhamos que você vem de terceira. Você já vem e já trava o freio de mão para distracionar o carro sem pisar na embreagem. O que acontece? Quando você trava o freio de mão com o carro engrenado, você travou as rodas do carro. E o motor, o que acontece? O motor engrenado, você travou o motor também. Aí, enquanto seu freio de mão está puxado, arrastando as rodas para distracionar, seu motor está desligado. Ah, Elton, mas eu não desliguei na chave. Tá, mas você travou as rodas, você travou o carro dentro do carro. Você segurou aqui, você travou o freio de mão. Aí, quando você tira o freio de mão, você dá um tranco muito brusco no seu motor. Por isso que eu digo, quando você aperta a embreagem, você meio que desacopla o motor do cardan. O seu câmbio faz isso, a sua caixa seca da embreagem faz isso. Pisou na embreagem, você desacopla. Você consegue travar o freio de mão e seu motor vai cair para marcha lenta. Você não deu soco no seu motor. Aí quando você tira o freio de mão e solta o pé da embreagem, você consegue acelerar o seu carro e o seu carro vai distracionar normalmente sem prejudicar nada. A regra que você tem que seguir é essa. Você está acelerando seu carro, antes de você começar a fazer o drift, para travar o freio de mão, antes de você travar o freio de mão, pisa na embreagem, trava o freio de mão, tira o freio de mão, solta a embreagem. Você põe isso na sua cabeça. Antes de você travar o freio de mão, para você segurar a roda traseira, você tem que desacoplar o motor do cardan, porque senão você apaga o motor. Você apaga o motor, aí quando você tira o pé da embreagem, você dá um tranco no motor danado e vai prejudicar o seu motor, pode ocorrer uma quebra de correia dentada, pode acontecer bastante coisa, vai te trazer prejuízo antes de você começar no esporte, de verdade mesmo, entendeu? Esse é um ponto que eu quero chegar para vocês aqui. Aí você começa a montar na sua cabeça a cena de como funciona, o que está acontecendo dentro do seu motor se você não usar a embreagem da forma correta.
Repetindo, aperta a embreagem, freio de mão, tira o freio de mão, solta a embreagem. Se você não usar isso aqui, comece a imaginar o que acontece. Você está em alta potência, se você está fazendo drift, você vai estar com um carro que tem um motor modificado, que tem uma compressão diferente, que tem uma potência muito alta. Você vem em altas rotações e você dá um tranco no freio de mão do nada, sem a embreagem. Você travou o motor, você quebrou a inércia do motor todinho, parou o motor. Distracionou, você solta o freio de mão, você dá um tranco nesse motor, esse motor volta a funcionar do nada. Aí do nada você começa a se perder na curva, você um freio de mão de novo para consertar o carro de novo. Outro tranco que você dá no motor. Imagina uma competição ou em um dia que você tirar para fazer drift o dia todo, o tanto que esse motor vai tomar porrada. Quando você aperta a embreagem, como eu já expliquei, você aperta a embreagem primeiro, você desacopla o motor do cardan, você vai desacoplar ele do cardan, em explicação a grosso modo, você vai puxar a embreagem e você só vai travar as rodas, o motor vai cair em marcha lenta, normalmente, sem tomar pancada. Aí depois, quando você entrar na curva, você vai precisar acelerar o carro, você simplesmente pisa no acelerador e tira o pé da embreagem, o carro vai distracionar muito mais gostoso. Vai ficar muito melhor para você trabalhar assim do que você não usar a embreagem, entendeu? Isso é um ponto que você tem que ter como referência na sua cabeça primeiro para você não judiar do seu carro, senão vai acabar te desanimando do esporte.